A classificação da cerveja em estilos é importante para quando o fabricante decidir por um deles, ter como referência como produto final uma cerveja com características muito bem definidas. A definição dos estilos também é importante para o comerciante e o consumidor final, que ao comprar uma determinada cerveja, por exemplo, uma Indian Pale Ale, sabe exatamente o que está pedindo. Vamos conhecer as principais características que definem um tipo de cerveja com o professor Adonai. O que distingue, o que separa uma cerveja da outra, basicamente são os seguintes fatores: corpo da cerveja, teor de álcool, amargor, cor, os aromas que se desenvolvem, a espuma e o açúcar residual. O corpo da cerveja é definido pela densidade, ou seja, pelo teor de sólidos totais, que é constituído de açúcares e proteínas ainda presentes depois do processo de fermentação. E quanto maior a quantidade de açúcares residuais, não fermentados e proteínas provenientes do malte, maior a densidade e, consequentemente, mais encorpada é a cerveja. Erroneamente, muitas vezes, a ideia de corpo é associada ao sabor intenso ou alto teor alcoólico, mas essas características não representam a densidade. De forma geral, uma cerveja mais encorpada é mais nutritiva e sacia. Já uma cerveja menos encorpada geralmente é mais leve. O elemento álcool é medido através da sua porcentagem no volume total, em termos de volume. Então, o índice é chamado de índice ABV, que estabelece a relação de mililitros de álcool na quantidade de mililitros, em 100 mililitros, 100 ml de cerveja. Por exemplo, uma cerveja IPA, India Pale Ale, que tem 5,5 ABV, em termos percentuais, significa que ela tem 5,5 ml de álcool em cada 100 ml de cerveja. O amargor da cerveja pode ser baixo, médio ou alto. A forma de medir, de dimensionar este teor de amargor é estabelecida por um fator chamado de IBU. O amargor, ao contrário da densidade, do álcool e da cor, que são facilmente medidos a nível de microcervejaria, o amargor pode ser calculado, mas não pode ser determinado, uma vez que ele exige métodos bastante complexos, permitidos apenas a nível de laboratório. O amargor, embora, como foi falado, não possa ser determinado com facilidade a nível de microcervejarias, né, ele pode ser estimado. E a forma de estimar é através de fórmulas, com base nos alfa-ácidos característicos de cada lúpulo. O lúpulo é a única fonte de amargor na cerveja. Cada lúpulo apresenta um teor de alfa-ácidos. Esses alfa-ácidos vão determinar o grau de amargor final da cerveja em função de dois fatores importantes. Pelo menos três fatores importantes. A quantidade de lúpulo adicionado, o momento de adição no processo. Quanto mais cedo ele for adicionado na fervura, maior o teor de amargor. E ainda pelas características da estocagem, né? Condições de frio e aeração permitem que o lúpulo mantenha o seu poder de amargor. Assim como os demais fatores, também o amargor é conhecido por faixas, né? Então nós temos cervejas com baixo teor de amargor, aquelas geralmente preferidas por um público feminino, para algumas faixas etárias, né? Temos cervejas de amargor intermediário, né? Como as Pilsen originais, e nós temos cervejas de altíssimo teor de amargor, como a India Pale Ale, onde o amargor originalmente foi causado pela necessidade de adição de lúpulo para preservar a cerveja em longos transportes. A aparência da cerveja é uma das características mais importantes e ela é definida principalmente por sua cor,
transparência e colarinho de espuma. Na apreciação de uma taça de cerveja, o primeiro elemento que se destaca é a cor. Essa cor tem origem no processo de fabricação, na característica de cada malte que entrou na sua composição e também no tratamento que se dá durante a fervura, no tempo de fervura, na caramelização dos açúcares. Quanto mais caramelizado o açúcar, mais escura será a coloração dessa cerveja. A coloração, a cor da cerveja, é um dos elementos que estabelece a estirpe, né, a característica de cada estilo de cerveja.